Se você, assim como a Ana, nossa personagem dos últimos episódios, está focada em investir na sua saúde através da nutrição, mas tem alguma dúvida sobre como fazer as melhores escolhas ou quer deixar alguma sugestão, escreva pra gente. Deixe seu comentário aqui abaixo deste vídeo. E aproveite também para nos seguir e avaliar o nosso programa. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E hoje a gente segue com mais uma etapa da jornada da Ana em busca de melhorar a sua saúde. Acompanhamos como ela se empenhou em emagrecer, em ganhar massa muscular. Também vimos que deficiências nutricionais são comuns e que cada vitamina e mineral tem uma importância fundamental, sendo que a suplementação pode ser essencial na correção de alguns desequilíbrios e deficiências. Neste episódio, Ana busca entender como a suplementação pode ajudar a manter a saúde que conquistou. Os exames mostraram que as vitaminas e os minerais estão em ótimos níveis, assim como outros marcadores de saúde. Apesar disso, sua nutricionista sugeriu que ela continuasse tomando alguns suplementos. Exato, Ale, e os suplementos principais sugeridos foram um polivitamínico, o ômega 3, a vitamina D, cálcio e magnésio. E segundo a nutricionista, mesmo que ela tenha uma alimentação saudável e variada, a suplementação, neste momento, pode ajudar a garantir as quantidades ideais de cada um desses nutrientes, assegurando que nas doses recomendadas não há risco de excesso. Ana, que sempre gostou de ler e ouvir sobre saúde, está agora especialmente interessada na suplementação. E sempre que vai em uma farmácia ou loja de produtos naturais, observa os suplementos e lê todas as informações. Mas algo que ela está observando é que o mundo dos suplementos não é tão simples assim. Ela observou que existem diversos tipos de produtos para um mesmo nutriente. O suplemento de magnésio, por exemplo, pode entregar o nutriente em forma de cloreto, carbonato, óxido, dimalato, bisglicinato e outros. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. As dúvidas da Ana são as mesmas de muitas outras pessoas que começam a se interessar pela suplementação. E talvez sejam as dúvidas que vocês têm também. Afinal, existem muitos produtos disponíveis no mercado e eles não são todos iguais. E nós vamos conversar sobre então como escolher um suplemento de qualidade, as diferentes formas de um mesmo nutriente e sobre a forma que podemos favorecer a absorção pelo nosso corpo. E esse favorecimento de absorção, a capacidade de absorver o nutriente, nós chamamos de biodisponibilidade. Então a gente vai bater esse papo, e hoje sou eu, Perfeito. e a minha convidada expert em suplementação, porque antes da gente começar esse episódio, eu falei, então eu vou ter aula de suplementação com a Ale. A Alessandra Feltri, eu já vou te perguntar um monte de coisa aqui. Nossa, serei mesmo convidada. Gente, ela está fazendo isso Será? Eu aqui avisei. na gravação. Não, sabe por quê, Ale? Porque quando eu te conheci, né, e eu ainda era estudante de nutrição, você já trabalhava como consultora técnica e científica de Sim, empresas de suplementação. Então, eu sei exato. da sua experiência com suplementação e do quanto você Sim. estuda o tema. Então, para mim é um privilégio estar aqui com a minha amiga Alessandra Feltri, Ai, que falando delícia. sobre esse tema. De verdade. Minha Que admiração por maravilha. você e pela forma como você entende de suplementação é real. E aí eu queria falar Obrigada. um pouquinho sobre isso, né? Eu vou Vamos lá. começar falando da dificuldade que as pessoas têm de colocar a suplementação na rotina. Então, eu acho que Exato. esse é o primeiro ponto, né? Uhum. A gente desmistificar um pouco como as pessoas têm utilizado o suplemento. Muitas pessoas pensam assim: bom, eu estou com uma dor, vou tomar um suplemento. Ou eu estou com uma infecção, qual suplemento vai resolver minha imunidade nesta semana em que eu gripei, por exemplo? Uhum. E a Uhum. gente sabe que a suplementação, ela tem uma ação diferente de uma medicação. Então, eu acho que esse é o Exato. primeiro ponto que eu queria esclarecer aqui. A Tá. suplementação, ela traz um retorno, né, em termos de saúde, de eficiência nutricional, de acordo com a sua constância de uso. Vamos começar Exatamente. falando sobre isso? Vamos. Eu até queria falar um pouco em cima do que você trouxe. As pessoas Claro. hoje pensam: estou com uma dor, qual remédio eu tomo? Né, Berta? Uhum. Estou É. com uma infecção, qual remédio, qual antibiótico eu vou tomar? E hoje sabe-se que diversas condições clínicas podem ser minimizadas ou mitigadas com uma suplementação correta. E o que existe hoje, quando a gente fala de um planejamento de suplementação para um paciente, para um indivíduo, para pessoas em geral, é a dificuldade das pessoas entenderem essa diferença da suplementação com o remédio. Primeiro de tudo, eu acho que vale a pena a gente começar esse podcast esclarecendo: suplemento
não é remédio. A suplementação nada mais é do que alguns micronutrientes, compostos ativos ou até macronutrientes que vão complementar o que a gente tem de base para a nossa saúde, que é a nossa alimentação. Então, suplementação, sempre que vocês escutarem sobre suplementos, já pensem, bom, isso é um complemento ao que eu faço de escolhas alimentares no meu dia a dia. E aí a gente começa a falar de micronutrientes, vitaminas e minerais que estão presentes nos alimentos, e quando a pessoa começa a relacionar, bom, como foi meu dia alimentar hoje? Outro dia mesmo a gente estava falando sobre suplementação de vitamina C. Foi numa live shop da Pura Vida. Eu estava com a Camila Espinosa, uma parceira da Pura Vida incrível, que tem 49 anos, teve filho aí aos 46, naturalmente, suplementa, vive um estilo de vida saudável. E eu virei para ela e falei assim: Cami, qual a fruta que você comeu hoje rica em vitamina C? E ela olhou para mim: bom, não, nenhuma. Então, a gente fala sobre escolhas alimentares e um complemento alimentar. A gente nunca fala sobre suplementação de uma forma isolada. E o que a gente acompanha hoje, que aí a gente entra no planejamento, como você perguntou, Beta, é a gente vai planejar de acordo com a nossa base alimentar. E o que se sabe, de forma geral, é que os nossos alimentos não são tão ricos em vitaminas e minerais como eram há 50 anos atrás. O nosso solo, a nossa agricultura, a quantidade de agrotóxicos não permite que esse alimento prospere na entrega de vitaminas, minerais e compostos ativos para nós, consumidores. Então, por isso que a Uhum, suplementação, hoje, eu trabalhando principalmente com mulheres 40 mais, ela é parte essencial, fundamental para saúde feminina ou para qualquer outra idade que se tenha, uhum. não é deficiência alimentar, né? Mas uma, Insuficiência. uma É, insuficiência alimentar e que a gente encontra em todas as fases da vida, né, Beto? Então é uma criança perfeito. que não está conseguindo alimentar-se direito por diferentes fatores. Um Uhum, adolescente que também não investe em frutas, não investe em verduras, não faz uma refeição, um almoço, um café da manhã adequadamente, né? A gente não vai falar sobre as causas disso, mas uhum, se isso acontece, a mãe de jovens, né, abaixo de 18 anos precisam investigar quais os suplementos, quais os complementos terão ali que ser incluídos na vida e uhum, no dia a dia, né, dos seus filhos, e o mesmo para nós adultos, né? Como anda uhum, a nossa alimentação. E além disso, a gente tem a associação da alimentação, né, da insuficiência alimentar, mas da alta demanda do mundo do moderno perante as nossas necessidades, né? Então, o que que significa isso, Ale? Hoje, uma insuficiência alimentar somada a uma rotina intensa e estresse, a sua demanda de vitaminas e minerais, especialmente com efeitos antioxidantes, serão mais altas, porque o estresse gera muitas espécies reativas, espécies que são os radicais livres. E para a gente ter um equilíbrio metabólico, eu preciso equilibrar essas espécies reativas de oxigênio. E como que eu equilibro isso? Com vitaminas, minerais e antioxidantes. E aí, se eu tenho muitas espécies reativas para equilibrar, eu preciso de um pouco mais de vitaminas e minerais, compostos ativos com esses efeitos antioxidantes, para neutralizar nunca. A gente não fala sobre neutralizar, porque radicais livres é essencial para a sobrevivência também, né? Então, é equilibrar espécies reativas com uma cascata antioxidante que acontece no nosso corpo, Beto. delícia de explicação, Ale. Eu acho muito legal a gente trazer isso aqui, porque algumas pessoas, eu acho, da mesma forma, né, que a gente não pode dizer que suplementos resolvem tudo e todas as pessoas podem tomar todos, a gente também não É, pode dizer que o suplemento é dispensável ou que é é, desnecessário. Até porque é, quando a gente fala como profissional, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente está falando com toda uma população, quando a gente fala muito numa grande. rede social, na Exato. internet, a gente está falando com todo mundo. E nós sabemos que alguns suplementos, até por conta das condições de vida que nós temos hoje, são diretrizes até mesmo em fases da vida.
Tá? Então, por exemplo, na infância, a criança nasce e existe uma diretriz para que ela seja suplementada, né. Ela vai ser suplementada em vitamina D, ela vai ser suplementada em ferro, muitas vezes, ela vai ser suplementada em vitamina E. Então, existe uma suplementação e existe uma diretriz para que isso aconteça. E muitas vezes ao ouvir: "Não, o suplemento é dispensável, não há necessidade", pode ser que essa mãe, né, que de repente faz um esforço para comprar esse suplemento para esse filho, pela indicação de uma pediatra ou de uma nutricionista, fale: "Ah, isso aqui deve ser indispensável". Então não, nós temos hoje, por conta das condições de vida, das condições de solo, das condições que nós vivemos hoje, nós temos fases da vida em que há uma diretriz para que exista a suplementação, né, independente, a gente não espera uma deficiência para suplementar, eu acho que esse é um outro ponto muito importante. Quando a gente tem uma deficiência nutricional, nós já temos sinais e sintomas desta deficiência. E outras coisas podem estar acontecendo como consequência dessa deficiência. A suplementação assertiva é uma suplementação que acontece antes da deficiência, na insuficiência. Então, quando níveis dessas vitaminas e desses minerais, né, já se apresentam de uma forma reduzida, ou ainda quando a gente observa num recordatório alimentar do nosso paciente, por exemplo, que há ingestão insuficiente de determinadas vitaminas e minerais. Eu falei aqui da infância, mas isso se aplica à adolescência muitas vezes, dependendo da condição que essa adolescente está vivendo, né. Isso se aplica à gestação. Na gestação existem suplementos que são indispensáveis antes mesmo da gestação, né, já existe aí uma indicação para prescrição de folato, né, do ácido fólico, enfim. Nós temos, outra condição que eu acho que também tem trazido a questão da suplementação como um ponto importante. Por que será, né, que se fala tanto de suplementação hoje e não se falava tanto anteriormente? Primeiro que a ciência evoluiu e nós temos mais informação a respeito de suplementação e de sua Segundo que a eficiência. expectativa de vida também Aumentou, aumentou. exato. Então existe fisiologicamente uma redução absortiva de alguns nutrientes, de alguns minerais. Existem algumas condições crônicas que por si só, né, per se, já reduzem a reabsorção de determinados minerais. No caso, por exemplo, de uma diabetes tipo 2, existe uma queda de reabsorção do magnésio. Então, se já existe uma ingestão inadequada, já existe um solo mais pobre, que não entrega tanto magnésio, né, nos alimentos, eu vou precisar de uma suplementação. E nós temos, essas questões da suplementação, e é aí que a gente acho que é preciso a gente falar também, né. Suplementações isoladas e suplementações combinadas, né. Ambas podem ser utilizadas. E aí a gente, né, as pessoas às vezes falam: "Mas se eu vou combinar suplementos, como eu vou combinar?". Nesse caso, é muito importante que você tenha realmente um profissional. Primeiro porque alguns nutrientes competem entre si, então existe um momento de suplementar cada nutriente, né, cada mineral, enfim, mas não há uma proibição, né, ou o suplemento não deixa de ser bom, porque existe uma combinação. Muitas vezes a combinação traz uma sinergia importante justamente para a absorção e para o que a gente falou no começo desse episódio, que é a biodisponibilidade. Agora tem um ponto do magnésio que eu queria que você explicasse, porque você explica como ninguém. Mas deixa Do deixa eu falar magnésio do não, dos magnésio. minerais de forma Mas geral, deixa eu né. falar, deixa eu só trazer um ponto aqui, complementando muito o que você trouxe Lógico, sobre a claro. gente falou sobre insuficiência suplementar, né, em cima Uhum, de insuficiência, não de deficiência. Os uhum, fatores aí, a gente citou sobre o estresse, sobre uma má absorção. E hoje, Beta, assim como eu, você também na sua prática clínica, a gente encontra quase que 99% das nossas pacientes, dos nossos pacientes, com alguma alteração intestinal. Então, tudo começa pelo intestino. Por quê? Porque nada adianta nós suplementarmos também se a gente tem uma condição clínica muito específica que está prejudicando a absorção desses nutrientes. Então, eu preciso cuidar desse intestino do meu paciente para poder também suplementar. Então, para mim, hoje, na prática clínica, esse seria um grande problema para a pessoa realmente, o indivíduo realmente aproveitar toda essa suplementação, não só das cápsulas, não só dos suplementos, mas dos alimentos, né? Ele não está absorvendo adequadamente. E um outro ponto também que eu queria reforçar aqui antes da gente seguir para o magnésio, quando a gente fala de nutrientes combinados, como que foi seu prato de almoço ontem, Beta?
Ontem eu comi canja, eu comi uma salada, então eu tinha na salada, eu tinha couve, eu tinha alface, eu tinha cenoura e beterraba e rabanete. Aí Então eu você pus tinha ali azeite você tinha várias azeite de vitaminas oliva extra virgem. minerais, várias Uhum. vitaminas minerais na sua salada. E na canja? Na canja eu tinha arroz, eu tinha frango, batata, provavelmente azeite, né, porque eu comi uma canja Aham. fora de casa, então eu tô supondo o que tinha aqui nessa Sim, canja. sim. E só, a minha canja era É, arroz, mas a frango e ideia batata. A ideia dessa pergunta é que a nossa alimentação ela é diversa e deve ser, e nós estamos ali absorvendo diferentes vitaminas, minerais e compostos Ao ativos. mesmo É tempo. claro que quando a gente fala de alimentos, a gente tem uma biodisponibilidade que é da natureza, que é incrível, né? Então, só para não deixar passar isso, mas quando a gente fala de suplementos, existem a melhor forma biodisponível para que eu aproveite, mesmo em suplementos combinados, todos esses suplementos que estão ali. Alguns pontos de atenção a gente vai trazer aqui, quando a gente fala de combinação de suplementos, mas se a gente trouxer aqui um multinutrientes, né, não só um polivitamínico, né, que tem só vitaminas, mas multinutrientes que tem vitaminas e minerais conjugados, se eu tenho ali uma excelente forma de apresentação desses minerais, Ale, mas o que significa, né? Forma de apresentação. É como que esse mineral está ali naquele momento, que também foi o que a gente trouxe aqui anteriormente, no começo do podcast, sobre o magnésio. Então, eu posso ter o folato na forma de ácido fólico, que é uma forma sintética da B9. Né? Folato é a mesma coisa que B9. E a forma biodisponível do folato é metilfolato. Metilfolato. Eu Ah, ia falar também metilfolato. metilcobalamina. A gente fala metil, já lembra da B12. Da B12. A B12, a mesma coisa, né? A metilcobalamina. E quando a gente vai para outros minerais, ferro, zinco, um selênio, eles podem ser ali, de forma geral, numa forma de bisglicinato, que é sempre conjugado com um aminoácido, que é a glicina, que é uma excelente forma de apresentação. Existem outras? Existem, mas de forma geral, quando você olhar ali estiver presente na lista de ingredientes, na tabela nutricional, não apresenta forma de não Perfeito. contém a forma de apresentação. Nos Estados Unidos, até em alguns produtos, na tabela nutricional você já encontra a forma de apresentação. Aqui no Brasil, não. No Brasil, tabela nutricional é vitamina B1, B2, B3, tarará, e na lista de ingredientes você vai encontrar lá pantotenato de cálcio, que é a vitamina B5, niacinamida, que é a vitamina B3, e assim por diante, ferro, bisglicinato. Então a gente tem que ter atenção, e a gente aqui falando da Ana, né, que hoje a Uhum. Ana está lá atenta à lista de ingredientes, e é por isso que ela começou a entender que os produtos são diferentes, mas apresentam os mesmos nutrientes, mas é tudo diferente, não tem Uhum. nada igual, né? Por quê? Porque um tem um ferro na forma de sulfato ferroso, que é uma forma que o corpo não absorve adequadamente. Faz mal, Ale? Não significa que faz mal. Você pode ter alguns desconfortos mais intensos, que é Gastrointestinais. gástricos, Uhum. intestinais, então, tanto gástrico quanto uma constipação, né? Um Uhum. desconforto mesmo Alteração intestinal, alteração de interessante. fezes mesmo. Exato. Mas se você tem ferro bisglicinato, você diminui esses desconfortos, além de melhorar a absorção. E Uhum. biodisponibilidade nada mais é do que uma forma com que o seu corpo aproveita melhor aquele nutriente, né, Beto? E o que você quer saber do Exato. magnésio? Não, você já falou tudo, é justamente a questão da absorção. Então, as pessoas às vezes falam, né: "Eu tenho 712 magnésios na farmácia, qual eu Hoje compro?". está E é o que muito complicado é, isso do e é o que magnésio, né? você está falando, né. A questão dos minerais, que eu acho importante a gente pontuar aqui, é que os minerais a gente, tem preferência não só pela absorção, mas, pelo impacto que o mineral, sem estar quelado, pode trazer para o organismo em algumas situações, né. Então, quando a gente suplementa mineral, quando você vai comprar um suplemento de mineral, a importância é que este mineral esteja quelado, né, que ele Claro, esteja associado para que você não tenha aí, qualquer outro impacto e para que além disso, para que você possa ter a melhoria. melhoria
Da Otimizar, né, absorção. otimizar essa A absorção absorção. desse nutriente, né. E na alimentação isso já acontece. Por que que a gente tem que se preocupar tanto com a suplementação e olhar exatamente os ingredientes desse suplemento? Imagine só que até na alimentação existe esse processo de melhoria de absorção. Os beta-carotenos, por exemplo, existem Aham, pesquisas recentes que mostram que o beta-caroteno ele é melhor absorvido em alimentos que foram cozidos, cozidos. né. Uhum. Pós-cocção. Os crus, quando eu como, O por mesmo exemplo, do uma licopeno, beterraba, né. uma cenoura crua, exato, eu tenho uma absorção reduzida dos beta-carotenos. Quando é uma cenoura cozida, essa absorção é aumentada. Sim. No entanto, né, na alimentação tem problema eu comer cenoura crua? Não, aí eu me beneficio mais das fibras, que trazem uma saúde intestinal, né, também. Então, Uhum, na uhum. suplementação, não é assim. Algumas vezes a forma de apresentação pode trazer realmente algumas reações adversas, né, algumas reações gastrointestinais, Sim. e ainda não ser eficiente, porque se a questão da suplementação é trazer mais eficiência da absorção de determinado nutriente, a forma que ele se apresenta é de extrema importância. Vamos falar sobre o magnésio em específico, sobre até as formas Vamos, que a gente falou ali anteriormente, porque vamos. eu acho super Bisglicinato, importante. dimalato. Eu acho que, antes de tudo, qualquer forma de apresentação biodisponível, que é de malato, bisglicinato, taurato, treonato, nós temos a absorção de magnésio. Independentemente da forma, você está com magnésio, que é o que importa. Tá? Essas formas todas que eu falei, de malato, taurato, treonato, bisglicinato, são formas queladas. Só que hoje o que se fala é sobre o magnésio de malato, que ele é associado ali ao ácido málico, trazendo ali mais energia. Por quê? Porque essa molécula do ácido málico, ela está envolvida ali no metabolismo energético. No bisglicinato, por exemplo, além do magnésio, que é o que a gente está procurando. Em todas essas formas de apresentação, o que a gente procura é o magnésio. No bisglicinato, que ele vai estar atuando principalmente na saúde mental e também intestinal. O taurato, que é associado a uma molécula de taurina, ele estaria também associado aí a foco, a concentração. Mas, gente, independentemente da forma de apresentação, o que você está suplementando efetivamente é magnésio. E o magnésio, ele tem várias funções no corpo. Ele favorece o relaxamento, então ele pode te ajudar no trato gastrointestinal, sim, no seu intestino, com maior motilidade. Ele pode te ajudar também na saúde mental, na saúde muscular, ele vai te ajudar na saúde óssea, ele vai te ajudar, né, em condições de metabolismo energético, metabolismo de insulina, que ele está envolvido ali também. Então, o magnésio, ele já tem várias funções, né? E não só a forma de apresentação específica de cada um que vai te oferecer aí funções específicas, né, Beca? Até porque, Ale, é esse eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter, né, o suplemento ele não promove um milagre, né. Não, Então muitas vezes a forma que ele está quelado, a quantidade é tão pequenininha que não necessariamente traria um não, impacto imediato e: "Nossa, acabei de tomar um suplemento, estou sim, tendo uma sensação diferente". sim, Não é isso. sim, Mas não, como a Ale falou, o magnésio participa de mais de 780 reações no organismo, então você vai usar o magnésio para muitas coisas, né. A muitas, deficiência pode trazer impacto em muitas coisas. E a exato, suficiência vai te trazer eficiência do funcionamento do seu metabolismo. exato, exato. Então, muito importante trazer essa questão. Tem algumas dúvidas, Ale, que surgem muito para mim em consulta, que eu vou aproveitar seu expertise aqui, né, que é o Vamos lá. formato de consumo também. Então, por exemplo, poxa, se eu vou procurar uma suplementação, eu devo procurar cápsula? Deve ser soft gel? Tem que ser gota sublingual? Tem que ser em veículo oleoso? O que seria e a grande preocupação é: será que essas gotinhas também funcionam, né? As pessoas têm uma preocupação, a cápsula eu sei que chega lá, mas será que a gotinha, né, tem a quantidade suficiente? E aí o que que é importante? Eu acho especificamente na questão das gotas, né, eh, a preocupação da quantidade daquela vitamina por gota precisa ser observada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre a tecnologia lipossomal e depois a gente fala de selos e certificações. Tá. Quando a gente fala de forma de apresentação, que bom que hoje, em 2024, a gente tem diferentes formas de apresentação. Uhum. Eh, Há 10 anos atrás, que é pouco tempo,
a gente nem tinha cápsulas, tantas cápsulas, por exemplo, gelatinosas, que facilita a Uhum. deglutição para muitas pessoas. Para Então, mim. isso é a tecnologia ao nosso favor, Hã. né? A Uhum, tecnologia uhum. favorecendo a eficiência ali da suplementação, a eficiência e a eficácia, né? Porque assim, com essa forma de apresentação, você, beta, consegue Uhum, administrar melhor o seu consumo de uhum, suplementação. A mesma coisa com as gotas, né? Então, as gotas, quando a gente fala de empresas idôneas, né, de empresas que têm hum. um trabalho sério, a gente confia que aquela gota tenha, né, a dose Aquela quantidade sugerida descrita. na Uhum, embalagem, né? E o mais importante das gotas é que muitos produtos em gotas vêm saborizados, gostosinho, né? Só uhum. que isso pode deixar ali algumas pessoas mais entusiasmadas e colocarem mais E gotas do que mais gotas. necessário. É igual gominhas, né. As Gominhas que a gomas pessoa vai comendo como bala. exatamente. Então, se a gente não tem aí uma atenção, uma seriedade com essa suplementação, sabendo que a suplementação na insuficiência, na deficiência, ela é fundamental, mas o excesso, ele é prejudicial. Uhum, Então, as gotas, né, que vem facilitando para crianças, por exemplo, você trouxe sobre a diretriz da vitamina D, né? A Petra, minha uhum. filha, suas filhas com certeza, Sim, desde os cinco dias de de vida. vida, né? Já suplementa. Hoje a Petra abre a boquinha na hora que vê o negocinho de vitamina D. Né? A Hum, dela até não tem gosto, não tem nada assim, que eu preferi, mas é um gostinho de óleo só de TCM, que é o uhum, veículo que eu uhum, escolhi para fazer a gotinha de vitamina D dela. Mas facilita, né, para a criança. uhum, Então uhum, isso é fácil. Para criança também, adolescente, talvez, as cápsulas gelatinosas de multinutrientes, né, para crianças, uhum. específicos para crianças, ou até multinutrientes que podem ser mastigáveis, isso também é super legal, porque tem mais Uhum, adesão na hora que você uhum. realmente precisa dessa suplementação. Sim. As cápsulas antigas, né, que a gente tinha, aquelas cápsulas de todo suplemento, né, que é aquela cápsula vegetal, algumas pessoas ficavam muito desconfortáveis, porque a cápsula grudava na língua. Tem vários casos, mas não consigo, porque aí gruda na língua, a cápsula derrete. Então, assim, elas existem ainda? Elas existem ainda. A gente tem as gotas, a gente falou das gotas, as cápsulas gelatinosas e a gente ainda tem os pós, né, Beta, que também facilita muito. A gente tem produtos incríveis hoje no mercado que somam aí uma sinergia de nutrientes, criam rituais, né, ou para o seu dia, ou rituais para a sua noite, ou para a sua tarde, com um sabor gostoso, com nutrientes ali incríveis, né? Então, hoje a tecnologia está trazendo muitas oportunidades para a gente, mas a gente tem também dentro das cápsulas, principalmente de cápsulas gelatinosas, formas lipossomais, né? Que são o quê? Bom, você trouxe o exemplo do beta-caroteno na comida. Não, se eu for fazer uma abóbora, se eu for fazer uma cenoura, poxa, cozinhar para ter uma melhor absorção, uma maior, né, quantidade de beta-caroteno ali sendo consumido é melhor. E algumas vitaminas também necessitam de um veículo lipossomal. O que é um veículo? É um ingrediente extra nessa cápsula, além dos nutrientes, que é gorduroso. Então, pode ser um óleo de oliva, pode ser um TCM, pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de semente de uva. Né? Então, tem diferentes veículos oleosos que fazem parte hoje de algumas cápsulas, de alguns nutrientes, para melhorar a absorção. Então, vitaminas lipossolúveis, que são absorvidas, né, com gordura, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, quando eu compro um nutriente que já vem, um multinutriente, que já vem em cápsula lipossomal, poxa, eu posso tomar ali em qualquer momento do meu dia. Ai, que alívio! Esqueci no almoço, posso tomar entre refeições, que tá tudo bem, eu estou otimizando a minha absorção. Mas, Ale, se não for cápsula lipossomal, eu posso consumir assim mesmo? Pode, tendo vitamina A, vitamina D, vitamina K e vitamina E, consuma próxima às refeições, que Porque a normalmente vai ter refeição terá ali, gordura. terá gordura. Então, Uhum, são esses pontos de atenção que a gente precisa ter. Por exemplo, compostos ativos, né, como a cúrcuma, né? A uhum, cúrcuma, tem diferentes formas de absorção da curcumina, que é o
princípio ativo da cúrcuma ativo. que tem efeitos biológicos no corpo. A Uhum. gente tem ela com uma boa absorção com quercetina, que é um outro composto ativo, ou com peperina, que é um princípio ativo da pimenta preta, Pimenta ou preta. também com um veículo oleoso, ou com aquecimento. Por isso que quando você for usar cúrcuma em casa, ou você associa com pimenta preta, se for algo cru, em molhos assim, ou se não você esquenta, porque você também melhora ali a absorção, né, e a presença ali de Esquenta num curcumina, azeitinho de oliva, né, faz né. uma misturinha no Exa azeitinho de oliva. É. exatamente. Então ainda teriam, essas formas todas. E tem outras questões, né, que a gente pode também colocar aqui, que são as questões dos selos, mas antes dos selos eu queria falar uma coisa importante que você trouxe, né, que você falou, o suplemento é essencial na insuficiência e na deficiência, né, quando a gente não consegue suprir somente com alimentação. E muitas vezes na deficiência o suplemento é devido, né, inclusive, não assim, a gente não vai esperar que a alimentação possa reverter o quadro, a gente vai suplementar. Na insuficiência, a gente vai aumentar a ingestão tanto alimentar quanto a possível suplementação, né, quando existe a possibilidade. Mas você falou, o excesso é prejudicial, e aí eu acho que esse é um ponto importante, né. Muitas vezes, o ideal é que você tenha um profissional te orientando na sua suplementação sempre, mas muitas vezes, quando existe a compra de uma suplementação sem orientação, a grande preocupação que a gente tem é, para aquele suplemento estar na prateleira da farmácia, as quantidades que são ali são seguras. Porque senão não seria vendido, né, então, para que exista essa aprovação, para aquele suplemento estar naquela prateleira, aquela quantidade ali é segura e não te trará uma toxicidade, não será uma dose em excesso. Mas a grande preocupação é justamente essa: "Eu vou tomar 2, eu vou tomar 10 gotas ao invés de 2, eu vou tomar", né, então, ali, quando você tem um suplemento disponível, você tem a indicação de quantidade de cápsulas também diárias, e isso preci e momento de consumo. A maioria dos suplementos traz essa informação, né, dose recomendada. Essa dose recomendada é justamente para que não haja o excesso. Isso é uma Exato. exigência de regulamentação. Então, Sim. para que você se sinta seguro, ou você tem que ter, e preferencialmente tenha, um profissional que te acompanha nessa suplementação, Sim, ou você jamais faça a compra de um suplemento sem, verificar qual é a dose segura recomendada pelo fabricante daquele suplemento. exato. Eu E acho que até esse as é um ponto. combinações. Uhum. Eu pego muitas pacientes que chegam assim, eu mando sempre uma pré-anamnese que elas preenchem, e aí vem todas as suplementações, aí vem um tanto de produto. E aí eu falo assim, nossa, mas você chegou a ler a lista, né, desses nutrientes? Você está fazendo muitas combinações. Porque hoje, quando você pega, né, uma marca que tem diferentes produtos no portfólio, a marca ela não está fazendo aquele produto para a beta, para a Ale, né? Ela Perfeito. está fazendo para atingir uma população gigante que precisa Uhum, daqueles suplementos de diferentes formas, né? uhum. Combinados ou não combinados. E eu acho que hoje, Beta, como educadoras, e inclusive hoje, através do nosso podcast aqui com a Pura Vida, a gente fala sobre suplementos, a gente fala sobre nutrientes, a gente educa como fazer. Essa suplementação hoje feita individualmente, ela é real e a gente precisa entender isso e como ajudar as pessoas a não ultrapassar, né, o ideal, né, do que seria o sugerido para uma condição clínica atual mais específica. Por exemplo, gestante. Gestante, fazer uma suplementação, né, sozinha, individual, para as pessoas que não conseguem acesso a um profissional de saúde, por exemplo, tem que estritamente respeitar o que está no rótulo de um produto que está escrito que é para momento de gestação e lactação. Ela não pode nem querer brincar em combinar muito. Por quê? Porque não tem muita informação ali. A gestante, né, é um momento, uma fase de vida que, se todos nós pudéssemos ter acesso a profissional de saúde, ia ser lindo demais. Eu sei que hoje a gente, nesse Brasilzão, a gente não tem, mas se você for fazer essa, né, essa busca sozinha, tenha atenção em tudo que a gente falou e construiu aqui com vocês, para vocês.
a forma de apresentação desse produto, porque senão você vai estar comprando gato por lebre e também não vai estar se suplementando de forma adequada, e não misture demais. E quando a gente sai dessa condição clínica tão delicada, é a mesma coisa que, por exemplo, diferentes suplementos com selênio. Então, um tem 20 microgramas, o outro 100 microgramas. Aí você está associando tudo. Na hora que você vê, você está lá com 200 microgramas de selênio, que é ótimo para a nossa tireoide, mas que é péssima essa dosagem para a tireoide, porque o excesso prejudica a conversão dos hormônios tiroidianos na sua forma ativa. Então, é isso que a gente precisa, né, ter atenção. Eu acho que eu não sou uma desincentivadora da suplementação individual, mas eu também Individual não você fala autônoma, né? Autônoma, autônoma, assim. Uhum. autônoma, mas precisa ter muita cautela. O produto está lá, mas não faz muita mistura. Procure, né, informações, que realmente de profissionais que realmente consigam entregar algo sem sensacionalismo demais, com mais base científica, com mais pé no chão, que possa te ajudar no momento em que você não consegue investir aí num profissional de saúde só para você naquele momento, né? Mas a gente precisa ter muita atenção nas associações. E também eu acredito que a gente precisa deixar essa mensagem aqui. Algumas vezes, em caso de deficiência, aquela dose que é liberada pela Anvisa de ser né, vendida sem prescrição ali na prateleira pode não ser suficiente. Ah, Então, por boa. isso é necessário que você tenha um profissional, né? No caso de uma Sim. deficiência, muitas vezes o profissional não vai prescrever um suplemento pronto. Ele vai É, realmente ajustar uma dose, vai manipular uma ajustar dose tudo. para você, né? Muitas vezes a gente Perfeito. avalia quilograma de peso, o peso do paciente, a fase do Sim. paciente, para que a gente possa entregar o que ele precisa. Então, Sim, isso eu acho que é um ponto importante também. isso acontece muito com ferro, com vitamina B12. Eu abro muitas caixinhas de perguntas no meu Instagram e eu recebo muitas perguntas sobre suplementação. E aí as pessoas me mandam resultados, né? Resultados de ferritina a 20, o que que eu faço? Resultados de B12 a 230, o que que eu faço? Então, assim, são resultados de uma deficiência significativa. Uma ferritina a 20, que não seria o único parâmetro de Uma avaliação de deficiência uma de ferro. necessidade, né, de ferro, Uhum. a gente tem que avaliar os outros, mas Uma uma anemia, né? ferritina Uma anemia ferropriva. Uhum. uma ferritina de 20 é muito baixa, né, então Uhum. como que a gente vai aumentar? Primeiro a gente vai pegar os outros parâmetros, né, que são necessários, ferro sérico, a saturação de transferrina e avaliar isso, beleza. Mas para a gente subir essa ferritina, a dose que a Anvisa permite que tenha nos produtos hoje de prateleira de ferro não são suficientes. Ele terá Uhum. que ser prescrito, que é uma dose Uhum. mais elevada, Elevada. né? Sem falar nos efeitos adversos, né? Então, que o Uhum. profissional tem que acompanhar. A B12, a mesma coisa. Uma pessoa com uma B12 de 230, para eu chegar com ela pelo menos em 500 e retirar e minimizar os sinais e sintomas que essa deficiência causa, como fadiga, cansaço, alteração de memória, de foco, enfim. Eu preciso colocar uma dose mais alta para recuperar essa minha paciente. Uhum. E que a Uhum. dose que a Anvisa permite hoje é 9,9 microgramas. Eu Uhum. não subo uma B12 de 236 ou 230, né, que eu falei, com uma dose dessa diária. Só Uhum. que todos os suplementos que você encontrar na farmácia, em lojas de Tem produtos esse naturais, limite. no supermercado, tem esse limite. Esse limite não é da empresa, esse limite é da Anvisa, é só isso que ela E é permite. justamente para garantir a segurança, né, para que não haja um problema na Exato. ingestão do suplemento. São Mas existe uma diferença, acho que é importante o que você traz aqui, porque existe uma diferença do que um profissional pode prescrever e do que uma empresa pode simplesmente encapsular e colocar para ótimo. vender, né. Exato. Essa é a Perfeita essa diferença, colocação. né, É, essa é a exatamente. diferença. Exatamente. E aí, quando a gente tem uma suplementação, por exemplo, a B12 em gotinhas, que uma gota vai ter lá 9,9 microgramas, que é o permitido, o profissional de saúde pode te prescrever assim, ó, você vai usar 10 gotinhas, você vai usar 5 gotinhas, né? Isso é uma prescrição, porque está ultrapassando.
E aí, quando a gente fala de diretrizes, e a Beta trouxe aqui no começo sobre diretrizes principalmente de crianças, a gente tem diretrizes para todas as faixas etárias, que a gente chama de RDA, né? Referência diária de adequação. Então, existe uma referência diária de adequação do consumo de nutrientes. Por isso que a gente fala, o que você comeu aqui de vitamina C hoje? A vitamina C, ou a vitamina D, ou a vitamina E, qualquer uma, você A precisa demanda é todos os diária, né. dias. A demanda Todos é os dias. diária, não é de Então, se vez em você quando. não comeu hoje e só vai comer alimentos ricos em vitamina C 2 vezes na semana, tá ruim para você. Não tá É bom isso para mesmo, você não, né? é Então isso eu mesmo. acho que é sobre isso, é recomendação diária de E todas tem as uma vitaminas questão minerais. importante hoje aqui, né, que eu tenho observado, eu atendo bastante adolescente e especialmente quando a alimentação e o início da alimentação, a introdução alimentar, a construção da alimentação desta criança não foi uma construção com alimentos in natura, ou quando existiu muito excesso de hiperpalatáveis, você tem um paladar alterado dessa criança, uma seletividade maior dessa criança e uma dificuldade de transitar com ela depois na adolescência para uma alimentação que realmente seja suficiente em nutrientes. Por essa razão também a gente está tendo um aumento aí, de atenção para a questão da suplementação, porque obviamente que o ideal é trazer esse adolescente para uma alimentação diversa, para uma alimentação que seja suficiente, né, em entrega de nutrientes, mas eu não vou manter um adolescente que tem uma demanda aumentada de nutrientes com uma insuficiência até que ele consiga comer, até que ele adeque todo o padrão alimentar. Então, esse é um outro ponto importante. A gente está quase chegando em 1 hora de episódio. Eu adoro bater esse papo de suplementação com você. Se vocês me deixassem aqui, A eu gente faria uma lista de 100 tentou. perguntas para ler iguaizinhas as das caixinhas que ela responde no Instagram, que eu adoro acompanhar, estou sempre lá ouvindo o que ela fala também. Mas a gente tem mais para falar sobre suplementação e a gente vai falar no próximo episódio sobre uma suplementação que tem sido bastante debatida e que tem muitos estudos a respeito. A gente vai falar de ômega 3. No nosso próximo episódio, então, vamos conversar sobre a escolha de um suplemento que não é uma vitamina ou um mineral, que a gente já deu um spoiler aqui antes, mas que também é fundamental para a manutenção da boa saúde. Vamos falar da escolha do ômega 3, de quais critérios são relevantes na hora de você escolher um bom produto. Pois a Ana também já identificou essa dificuldade. Diante de tantas opções disponíveis no mercado, qual é a diferença entre elas? E como escolher? Te esperamos no episódio final sobre a história da Ana. Isso mesmo, Ale. E querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado. Fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas, com aquelas que andam comprando suplementos sem prestar atenção. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo na sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo. Esperamos todos vocês no próximo episódio, sempre repleto de valiosas trocas de conhecimento. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cash, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo, Beta, beijo a todos os ouvintes, até a próxima. Beijo, Ale, beijo aos ouvintes e a gente fala mais sobre a Ana na próxima.